Mateus capítulo 15, versículo 1 diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? No versículo 6 ele diz assim: E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui. Nós nos criamos, crescemos debaixo de tradições. A nossa nação é uma nação muito grande, né? Um país grande, e nós temos uma mistura de vários povos. Tanto é que nós somos não sei se somos a única, mas pelo menos uma daquelas, talvez a única mesmo, que não tem um povo que não tem cara, né? Se você olha um português, um japonês, chega lá no Japão, todo mundo tem a mesma cara, olhinho puxado, aquela coisa, são parecidos. Quando você tiver um japonês, você sabe, esse cara é japonês. Um cara lá da Rússia, um russo, chegar, você vai ver o cara brancão, aquela coisa toda. O brasileiro é uma mistura, né? Nós somos uma mistura. Nós podemos olhar para um japonês e ele ser um brasileiro. Qualquer pessoa de qualquer nação que chegar aqui no Brasil, se ele não abrir a boca, nós podemos achar que ele é um brasileiro, porque nós temos brasileiro de descendência asiática com cara de japonês, nós temos brasileiro que, se chegar um camarada também lá da África, anda aqui no nosso meio, e se ele não abrir a boca e nós não virmos e falar, vamos achar que é um brasileiro também, porque temos pessoas também da mesma cor, e assim de todos os tipos. Pode chegar também um camarada muito branco, lá da Europa, lá daqueles Países Baixos, e andar por aqui no nosso meio e a gente achar que é um brasileiro, até ele abrir a boca e a gente vê ele falando que está em outro idioma, ou um sotaque diferente. Mas até então pode passar por brasileiro, porque o Brasil tem essa mistura de raças, né? Então, com a gente ser uma mistura, que nós na nossa colonização fomos colonizados pelos portugueses, mas veio muita gente para cá, veio os africanos, depois nós temos aí também que tem a comunidade japonesa. Aí tem gente de todas as partes do mundo que foram formando esse povo tão misturado, né? Os franceses também, a gente vê a história do Brasil, tanto holandês, francês, todo mundo invadindo determinadas áreas. Isso foi criando pessoas de toda aparência, fez uma mistura, né? E nós somos uma mistura de tudo. Nisso também nós recebemos também muitas tradições, né? E cada povo trouxe sua tradição, trouxe seus costumes. E nós temos tradição. A principal dela, que foi a maior parte, como foi a colonização, quem bate o martelo é os portugueses. Ele trouxe a religião que era deles e trouxe seus costumes, suas tradições. E nós temos várias tradições. E onde você vai no Brasil, você vai encontrar tradições, pessoas apegadas a tradições. E nós vivemos algumas delas, que recebemos da religião, outras que recebemos, como dizia aqui, dos anciões, quer dizer, dos mais velhos. Só que nós temos que tomar muito cuidado quando nós queremos andar com Deus, que Deus não está preso à tradição de homem. Deus, ele tem uma palavra para nos guiar. Deus, ele não trouxe uma religião, não trouxe isso aqui, ele trouxe a palavra para nos orientar. Toda a nossa orientação de vida está na palavra. Por exemplo, os discípulos de Jesus,
eles foram comer e eles não lavaram-se as mãos. E quando os fariseus, que era aquele povo descendente da parte religiosa de Israel, bem firmes mesmo na tradição, eles não faziam aquilo, eles censuraram os discípulos. Agora, para você entender isso aqui, porque de repente você está vendo um novo tempo, você poderia censurar uma pessoa por ir comer sem lavar as mãos por uma questão de higiene, mas aqui não era uma censura por causa de higiene, era uma censura de um costume que eles levavam num valor espiritual. Quer dizer, para o judeu, quando eles se lavavam, não era simplesmente pelo fato do higiene, era como eles lavando as mãos, eles achavam que estavam se purificando, e aquilo tinha algum valor para Deus. Então por isso que eles censuram os discípulos. Eles não estão censurando no sentido higiene, que talvez eu e você, se hoje a gente vê uma pessoa chegar da rua e pegar e comer e pegar o alimento, a gente pode até censurar, só que nós não vamos censurar levando aquilo de um lado religioso. Nós vamos censurar aquilo, mas a pessoa não tem higiene, já chama ela de porco, né? Na verdade, se uma porca chega, vai metendo a mão na comida, chegou da rua, nem lavou as mãos, podemos fazer essa censura, mas não é uma censura tão grande, né? É uma censura que você pode até chegar para a pessoa e dizer assim: poxa, lava as mãos, cara, você acabou de chegar da rua, sabe lá onde você pôs essas mãos? Às vezes você tem intimidade, você acaba falando dessa forma, né? E a pessoa vai lavar. Então, mas no caso aqui não era. O caso aqui era uma tradição religiosa. Eles colocaram, quer dizer, eles receberam a lei da parte de Moisés, e com o tempo, na vida religiosa, eles foram desenvolvendo tradições próprias e colocando aquilo com um peso espiritual, como um peso espiritual. Isso aqui pode acontecer em qualquer religião, até mesmo no meio evangélico. As pessoas vão pegando tradições, costumes e querendo introduzir aquilo com valor espiritual, e nada que não esteja dentro do ensinamento da palavra tem valor espiritual. Não vai valer de nada. A gente pode criar, uma vez, quer ver, só para você ver como as pessoas criam valores espirituais para as coisas. Uma vez um cidadão, e o pior, quem cria geralmente é a pessoa que não está nem vivendo a palavra de Deus. Ele não está descumprindo tudo, ele não tá, mas ele cria um valor. Uma vez eu estava pastoreando a igreja da cidade de São Lourenço. Aí passa um senhor e ele fala assim: ó, pastor, a igreja como está? Está tudo bem? Está tudo bem. Ele disse assim: não, é porque, olha, eu vim aqui na igreja, eu vim aqui, mas o povo hoje, ele falou para mim, o povo hoje não tem respeito mais para a igreja, né? A pessoa vem para a igreja, nem põe um terno para vir, deveria todo crente, dia de Santa Ceia, estar de terno. É um desrespeito, né? Não, vim de qualquer maneira. Aí eu falei assim, quanto tempo faz que o senhor não vem na igreja? Está 2 anos. Aí, o cara está 2 anos que nem aparece na igreja, e ele está censurando uma pessoa, um irmão, pela roupa que ele vem na igreja, enquanto que ele nem vem, para você ver. Mas ele criou para ele, quer dizer, aquele homem, se estivesse à frente do ministério, ele ia ensinar que a pessoa, para participar da Santa Ceia, tem que vestir um terno. Ele ia criar uma tradição, uma coisa sem valor, que não está na Bíblia, porque tudo que não está na Bíblia não tem valor. Você pode até fazer alguma coisa, colocar, eu posso pôr um terno aqui para fazer o culto, tudo bem, mas isso não tem valor nenhum para Deus, porque se eu tiver com essa camisa ou tiver de terno, para Deus pouco importa. Não está aqui na Bíblia, não tem aqui. Então, tradição de homem não vale, velho. E o pior, mas tem o maior perigo na tradição, qual que é? É que a tradição deixa de lado a palavra, ignora a palavra, ignora o ensinamento da palavra, e a pessoa se apega à tradição. Eles censuraram os discípulos, mas eles tinham muitos erros que eles deixaram de lado.
para cumprir a tradição. Aí Jesus disse assim: ó, vocês estão tão apegados à tradição de vocês e à tradição dos anciões, quer dizer, dos mais velhos. Aqui eu vou usar dessa palavra porque aqui se usa muito, né? É o costume dos mais velhos, que são as tradições. Os costumes, eles transmitem. Jesus disse: ele, porém, respondendo, quer dizer, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vós também, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Quer dizer, ele se apegava tanto à tradição que transgredia o mandamento de Deus, cumpria tanto as suas próprias tradições que acabava deixando de lado o mandamento, invalidando o mandamento de Deus, invalidando. Isso é um cuidado que nós temos que ver, irmão. Nós temos que entender que a lei para nós, se nós queremos andar com Deus, a lei para nós é a palavra, não tradição. Seja uma tradição que veio dos meus avós, uma tradição que veio dos meus pais, uma tradição que veio dos antigos. Se ela não estiver firmada na palavra de Deus, eu tenho que seguir tradição. Porque quando eu começo a seguir a tradição e dando um valor nela, eu estou falando que é a tradição que nos ensinaram e colocaram como valor espiritual. E eu posso citar algumas delas aqui. Porque, você entenda bem, aquela tradição que as pessoas passaram de geração para geração e colocaram com um cunho espiritual, colocando aquilo com a força espiritual, quando você não obedece, as pessoas te censuram. Só que eu não tenho que me preocupar com a censura das pessoas, eu tenho que me preocupar se aquilo está contrário ao mandamento de Deus ou não, está me fazendo ferir o mandamento de Deus ou não. Eu vou pegar aqui tradição religiosa, que as pessoas usam com cunho religioso, com valor religioso, que nós aprendemos. Por exemplo, tem uma delas, vou citar duas aqui por exemplo. A primeira, Sexta-feira Santa. Na nossa nação, nós aprendemos religiosamente que Sexta-feira Santa não se deve comer carne, não é? Isso é uma tradição do mais velhos, a tradição. E quantas pessoas que Sexta-feira Santa ele paga até mais caro o peixe, porque eu não posso comer carne porque é Sexta-feira Santa, porque é tradição dos mais velhos, dos antigos, é uma tradição. Mas que valor, e coloca isso, aí se você falar assim, não, eu não vou seguir essa tradição, muitas pessoas vão te censurar, porque eles levam isso com um peso espiritual, que não tem valor nenhum, porque não está na Bíblia. A Bíblia não coloca essa proibição, não colocou esse ensinamento. O que Jesus está dizendo é: vocês levam tão a sério a tradição de vocês, que nessa seriedade vocês acabam fazendo o quê? Vocês acabam transgredindo o mandamento de Deus, que Deus não mandou aquilo, e você coloca aquilo como mandamento, acaba ferindo o mandamento. Outra tradição, qual é a tradição que nós aprendemos na religião? Nasce uma criança, levar a criança para batizar. Aí coloca o batismo de criança com valor espiritual. Não tem valor nenhum, irmão. Pela Bíblia não tem. E o pior, transgride o mandamento, porque o batismo é mandamento. Jesus disse: pregai o Evangelho, quem se converter, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Só que aí que está, o mandamento é você pregar o Evangelho, a pessoa recebe a palavra, crê e é batizada. Mas quando eu batizo a criancinha que não tem capacidade de entender o Evangelho e de crer, eu estou batizando alguém que não compreende o que está sendo feito. Então eu estou transgredindo o mandamento, eu estou fazendo algo fora do que Jesus mandou, por uma tradição. E se aí nasce seu filho, aí o camarada chega lá, está na tradição e diz assim: aí não batizou? Não vou batizar não, não tem sentido. A pessoa vai olhar vai te censurar. Por quê? Por causa da tradição, porque você não está obedecendo a tradição. Só que quando você vai nessas tradições, você acaba transgredindo o mandamento de Deus. Por que você transgride o mandamento de Deus? Porque você está fazendo uma coisa, colocando um valor espiritual naquilo que não tem valor nenhum, ainda transgride o ensinamento.
Porque o batismo é para quem? É para quem entendeu a palavra, é para quem se arrependeu dos pecados. Pedro disse assim: olha, vocês se arrependam dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados. Como você vai passar isso para uma criança? Criancinha não pecou, não entende o que é pecado, não tem como se arrepender de nada. Primeiro, porque não pecou. Segundo, porque mesmo se ela tivesse pecado, ela não ia entender para se arrepender. Então, você batizar uma criança é para cumprir uma tradição que alguém te deu, colocando um valor espiritual, uma coisa que não tem, e por causa disso ainda transgredindo o mandamento de Deus. Transgredindo o mandamento, porque está fora, dentro daquilo que Jesus mandou, que Ele ordenou. Vocês vão, pregam o Evangelho a toda criatura. Aí Ele fala do batismo. Ele fala assim: olha, e aquele que crê, Ele fala, e for batizado, será salvo. E quem não crê será condenado. Aí depois vem Pedro também, cheio do Espírito Santo, falando novamente para o povo: arrependam-se dos seus pecados, se convertam, se batizem no nome de Jesus para perdão dos pecados. Mas tinha que haver arrependimento. Então não tinha como incluir aqui uma criancinha, não tem como incluir. Então o que eu quero trazer e tem várias tradições que nós aprendemos, que as pessoas, nós vivemos, a nossa nação é cheia de tradições, chamada também cultura de um povo, que estão aí, meus irmãos, que transgride os mandamentos de Deus. Estou falando aqui as tradições que são colocadas de uma forma ou com a força religiosa, que as pessoas acham que fazendo aquilo está agradando a Deus, que fazendo aquilo está de acordo com Deus. Não está. Se não está de acordo com a palavra, se não está de acordo com o mandamento, além de não estar agradando, além de não ter nenhuma força espiritual, ainda pode fazer a pessoa transgredir o mandamento de Deus. Transgredir, que era o que os judeus estavam fazendo. Eles se apegavam tanto à sua tradição, eles criaram tradições que foram deixando a lei de lado, os mandamentos de lado, e aquele apego, aquele zelo com a tradição. E se você olhar as pessoas, todo um povo, eles têm muito zelo com suas tradições, que a pessoa diz: eu não faço isso, eu não faço aquilo. E cada país, cada nação tem suas tradições, tem suas coisas. Eu estava ouvindo outro dia uma russa falando que disse: dentro da casa de um russo você não pode assoviar. Você não pode assoviar. Até fiquei pensando: poxa, a Rússia que ficou tanto tempo no comunismo, na época da União Soviética, e o comunismo que combateu todo tipo de crença, que era só crer no partido, mas eles mantiveram acesa aquelas crenças. E por que eles dizem que não pode assoviar? Porque se você assoviar, você está chamando coisa ruim para dentro da casa. Olha só que tradição. Mas o nosso país também é cheio dessas coisas, cheio de tradições que não levam a nada. Tradição que leva você a acreditar em coisas que não devem, coisas que não convêm. Eu vi uma frase ontem até que eu falei com a pessoa, corrigi ela a palavra, né? E isso aqui eu já escutei muito dentro da igreja também, mas é sobre o Salmo 91. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: não, eu estou lendo o Salmo 91 todo dia, porque o Salmo 91 é o salmo mais poderoso. E eu já ouvi isso até de pastor, né? É o salmo mais poderoso. Meu irmão, que mentira, que engano. Não existe dentro da Bíblia uma palavra mais poderosa que a outra, porque toda a palavra de Deus é poderosa. Lógico que ela estava falando sem entendimento, até corrigir, mas não tem isso. Dentro da palavra de Deus não tem uma mais poderosa que outra. Toda a palavra de Deus é poderosa, se nós crermos nela. Se nós crermos. As Escrituras, aqui está contido em palavras poderosas. Não, mas existe um salmo mais forte, existe um salmo mais poderoso, existe um salmo de proteção. Meu irmão,
toda a palavra de Deus é proteção para nós, se nós cremos nela. Não existe a palavra mais poderosa, não existe o salmo mais poderoso, não existe o mais forte. Tudo é forte aqui, porque tudo veio, porque o forte, ele é forte, a palavra de Deus ela é forte por quê? Porque ela veio de Deus, é o poder de Deus. Romanos explica lá, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder está aqui, e você entender, crer, ali está o poder de Deus. Mas não existe uma palavra mais forte que outra, não existe um versículo mais forte que outro, não existe um mais importante que o outro. Tudo aqui é importante, porque veio de Deus. Tudo aqui é forte, porque veio de Deus. Agora cabe a nós fazer com que isso seja forte na nossa vida. Como é que é forte? Quando nós cremos, isso aqui é palavra de Deus, eu creio, e com essa palavra Deus vai me abençoar. Lembra daquele homem que pediu para Jesus ir à casa dele, só que ele se sentiu indigno, e ele diz assim: basta uma palavra tua e o meu criado se sarará. Basta uma palavra. Ele não escolhe, olha, basta o Senhor dizer isso, dizer aquilo, basta o Senhor falar tal palavra que é mais forte. Ele disse: basta uma palavra. Então, qualquer palavra de Deus, seja ela qual for, aqui é forte, é poderosa, poderosa para nos salvar, poderosa para nos libertar, poderosa para nos curar, se nós cremos. A diferença que vai fazer é a gente entender essa palavra e crer. Mas não existe uma parte na Bíblia, ou no caso como a pessoa me falou lá, um salmo que é mais forte que os demais. Não existe. Isso aqui, e eu estou falando isso porque às vezes isso criou-se uma tradição acerca do Salmo 91 de uma forma religiosa. Tem até gente que compra uma Bíblia, nunca lê ela, abre dentro de casa no Salmo 91 e deixa ler, tomando poeira. A Bíblia com o tempo fica até amarelada do tempo e da poeira que toma, e a pessoa diz: não, está aberta no Salmo, se tirar do Salmo 91, aqui o bicho vai pegar, porque isso aqui é o Salmo que está protegendo minha casa. Isso aqui é uma coisa errada, é uma tradição errada, é um ensinamento errado que está invalidando a palavra de Deus, o mandamento. Porque o mandamento de Deus não é a gente pegar a Bíblia e colocar num local, num pedestal, para nos proteger. A palavra de Deus é para a gente meditar, ler e meditar, procurar e entender, que é isso que vai fazer toda a diferença. A Bíblia não é amuleto de sorte ou de proteção, como a pessoa mística compra lá, pega uma pata do coelho e põe lá e diz que é para proteger. Tem gente até, eu lembro lá esse coisa muito nordeste, né? As pessoas pegavam o chifre do boi e colocavam na cerca e dizia que era para proteger. Cara, se protegesse, tinha protegido o boi de ser morto. Mas colocaram, né? Que é para proteger. E tem umas coisas que eles colocavam, né? Mas tem gente que faz isso com a Bíblia. Ele compra a Bíblia e coloca aberta dentro do lugar e diz: aqui está protegendo minha casa. Meu irmão, isso aqui é um livro. Como livro, a Bíblia tem poder de proteger nada. Agora, é um livro. E para que servem os livros? Para a gente ler, adquirir conhecimento, praticar o que está ensinado ali, e ali sim a lei começou a operar. Porque esse livro está cheio de lei de Deus. E essa lei vai ser ao nosso benefício, ao nosso favor, quando nós nos enquadrarmos nela, quer dizer, quando nós obedecermos, nos firmarmos nela. E como vamos fazer? Lendo, como ela ensina, meditando, adquirindo conhecimento, aprendendo dentro dela. Mas se eu compro uma Bíblia e coloco lá, fecha, aberta, e coloco lá na minha estante, na minha sei lá onde, na minha casa, e digo: não, está aqui para me proteger, ela não vai, porque a função dela não é isso. A função de livro não é proteger, a função de livro é ensinar. Quando você se dedica a ler ele, a estudar, a buscar, aprender, compreender, aí você aprende, isso produz dentro de você conhecimento, conhecimento produz fé, que você, através de você conhecer Deus, você passa a confiar nele, a crer nele. E daqui Deus opera na tua vida, porque na verdade
Não existe um poder aqui na Bíblia, um poder, você coloca aqui tem um poder. Não, o poder está em Deus. E a Bíblia, como um livro, revela esse poder ao teu coração quando você se dedica a aprender. Se dedica. Fora disso, é só um livro. Não passa de um livro, não vai ter. Porque Deus não trabalha com misticismo. Deus trabalha com entendimento. Deus nos chama a entender. Você quer ver isso? Como Deus trabalha com entendimento, Ele faz uma queixa de Israel que estava sofrendo. Lá em Isaías capítulo 1. Eu não ia passar isso aqui não, mas só para você ver. Isaías capítulo 1. O povo estava sofrendo, padecendo, passando por dificuldades. Aí Deus falou isso do povo de Israel naquele tempo. Deus chama eles, Deus quer cuidar deles, mas não está conseguindo, porque eles não permitem que Deus haja. Aí, capítulo 1, versículo 3, Deus fala assim, olha só: o boi conhece o seu possuidor. Capítulo 1, Isaías, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Aí Deus diz: mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quero que estava voltando aqui? Entendimento, conhecimento. Porque Deus disse: se eles tivessem conhecimento, e esse conhecimento estava onde? Em tudo que Deus ensinava, em todas as escrituras. Eles tinham ali a lei, ele tinha as escrituras, os profetas, só que ele não estava entendendo, não estava buscando esse entendimento, não estava entendendo que a ajuda deles estava naquela lei. Aí se enchia de fazer coisas, oferecer sacrifícios para que Deus os ajudasse, para que Deus os abençoasse, mas andando fora da lei. Fora da lei, Deus disse: vocês não entendem. Aí Deus até compara: um boi que é bruto, ele conhece o seu dono. O jumento é um bicho bruto, ele conhece a manjedoura do seu dono. Ele disse: mas o meu povo que tem capacidade de entender, não estão entendendo, não estão buscando conhecimento. Conhecimento de quê? Do que Deus ensinou, do que estava já nas escrituras. Era só eles correrem, buscar atrás. Foi o mesmo que Deus falou para Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 1. Abre lá, Josué capítulo 1. Deus estava, Moisés tinha morrido, Josué ia conduzir o povo. Só que ele estava triste, chorando junto com o povo. Aí Deus disse: não, está tudo errado aí, Josué, acorda para a vida. Aí Deus disse: vou te dar a dica de você vencer. Isso aqui serve para nós até hoje. Josué capítulo 1, versículo 'Eu vou pegar aqui do versículo 7, mas o que eu quero mesmo é o 8.
Ele diz, no 7 ele diz assim, Josué 8, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então Deus estava já dizendo, ó, Josué, você quer ser bem sucedido? Esforça-te e com ânimo. Você se esforça com bom ânimo para ter um cuidado. Qual é o cuidado? O cuidado de você fazer conforme tudo aquilo que está nas Escrituras. No caso ali tem a lei de Moisés, que Moisés deixou. Em toda a lei. Aí Deus diz assim no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então qual era o segredo aqui de fazer o caminho dele prosperar, os seus projetos? Meditar no livro. O livro aqui era as Escrituras. As Escrituras que Moisés deixou ali, foi Moisés que escreveu, nós sabemos que ele escreveu os 5 primeiros livros, mas depois também tem os profetas que escreveram. Mas aqui a princípio, porque está bem no princípio, né? Então não tinha ainda os profetas, porque nós vemos que os profetas vêm depois na caminhada de Israel. Aqui era a passagem de Moisés para Josué. Então nós tínhamos aqui os primeiros 5 livros, né? Os primeiros 5 livros de Moisés. Mas isso era o suficiente. Então Josué tinha que meditar, e dentro daqueles livros, que quais são os 5 primeiros livros? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem Gênesis, tem Êxodo, tem Deuteronômio, tem Levítico, tem Números. Então quer dizer, você vai meditando, aí tem tudo que você precisa. Você aprende, faz de acordo com o que está aí Deus diz, e você vai se conduzir prudente. Qual é a prudência? A prudência é de não sair daquilo, de não tentar. Deus diz, ó, nem vai para a direita, nem para a esquerda. Está parecendo política hoje, né? Mas não era isso não que Deus estava falando. Não vai para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, não tenta ser mais justo do que a palavra diz. Também não tenta ser fora dela, agir fora dela, deixar algo fora. Vai dentro do que ela está ensinando. Isso até hoje, nós não estamos na lei de Moisés, mas nas Escrituras nós temos que estar dentro, não dos rituais da lei, mas dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. Nós não precisamos criar algo a mais para mostrar que somos mais de Deus. Nós não precisamos criar tradições com aparência de piedade. Não vou fazer isso, não vou fazer. Gente, tem gente que cria umas coisas que é absurdo. Estou falando crente, né? Eu lembro quando eu estava em São Lourenço, tinha um casal lá, era casal de crente, eles até pregavam nas igrejas. E era um casal já idoso. E eles tinham uma empresa, e a empresa não estava bem, e eles estavam buscando, passavam para pedir oração, porque diziam, a empresa não está bem, mas é o nosso trabalho, e nós temos queremos que Deus abençoe. E um deles me contou uma coisa absurda, eles, né? Ele falou assim, eu combinei com minha esposa que nós não vamos ter mais nem relação, no sentido para Deus nos abençoar. Aí eu falei assim, nossa, eles criaram, eles me contaram aquilo como o que estava fazendo tinha um valor espiritual tão grande. E quando eles falaram aquilo, olhando, eu falei assim, poxa, eles estão transgredindo a Bíblia, porque a Bíblia já fala o contrário, para que o casal não venha negar essa parte um para o outro. Mas ele estava colocando que aquilo fazia eles mais santos, e quando eles iam pregar, e colocava isso como um testemunho de que eles eram mais limpos, mais puros. Mas quer dizer, a pessoa deixa de olhar a palavra e ela começa a criar coisas, e de repente começa a formar aquilo uma tradição, como por exemplo, tem cristão
Por exemplo, tem cristão que gosta de orar no monte. E é gostoso ir lá no monte, no ar livre, orar. É gostoso, é até inspirador. Mas tem gente que cria isso uma doutrina e quer passar para todo mundo que você não é abençoado se você não for orar no monte. Que você não está de mal com Deus se você nunca subiu um monte. Meu irmão, não é um monte. Uma mulher chegou para Jesus e perguntou assim: olha, onde nós devemos adorar? Um monte lá em Jerusalém ou aqui no monte lá dos árabes? Jesus disse assim: ó, não monte nenhum outro. O lugar não é o lugar. Jesus disse: o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então não é o lugar que eu estou orando que vai fazer que a oração seja mais poderosa, que Deus ouça mais, que Deus se agrade mais. É como eu estou vivendo com Deus, como eu estou caminhando com Deus, como eu estou entendendo a palavra dele. Porque se a minha oração é feita com entendimento da palavra, com certeza vai ser uma oração feita com fé. Agora, se for confiando no lugar, aí eu já estou transgredindo o mandamento, eu já estou colocando o valor em determinado lugar. E o valor da minha vida com Deus não está no lugar que eu habito ou no lugar que eu estou orando. O valor está na minha comunhão, no entendimento que eu tenho da palavra dele, na compreensão que eu tenho da palavra dele, porque eu vou invocar ele na verdade dele, na palavra dele, não confiando no lugar, nisso, naquilo. Você vê que a religião cria muito disso, né? Cria os seus lugares especiais, os seus lugares especiais. Por exemplo, tem gente que sai daqui do Brasil, agora não está tendo guerra, mas vai lá para Israel para se batizar no Rio Jordão, achando que por se batizar no Rio Jordão, aquilo é mais importante, é mais especial. Meu irmão, não tem nada de especial, porque as águas do Rio Jordão, elas não podem apagar o pecado de quem não se arrependeu. O valor do batismo está em a pessoa se arrepender e compreender o compromisso que ela está se comprometendo com Cristo. Estou me batizando para morrer a velha vida e viver uma nova vida agora com Cristo. Agora o camarada vai lá no Rio Jordão, se batiza e depois continua fazendo coisas erradas, isso não adiantou nada. Ah, mas é porque no Rio Jordão Naamã foi curado da lepra. Oba! Quem curou Naamã não foram as águas do Rio Jordão, porque havia muitos leprosos em Israel. Se fossem as águas, todos tinham ido lá e se curado. Quem curou foi Deus. Só que Deus usou a estratégia que ele escolheu e deu para o profeta, não as águas. Então não é um lugar. Então nós temos que estar olhando para a palavra, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. No meio religioso tem muito disso. Pessoas que pegam uma direita, que aqui é perfeito, aqui é correto, e eu vou fazer isso, começa a fazer coisas acima da palavra, aquilo que a palavra não está pedindo, para se achando mais espiritual, mais santo, melhor que outro. Outro já quer andar de qualquer maneira também, é o tal da esquerda. Vou andar de qualquer forma, vou andar de qualquer maneira, vou fazer as coisas faltando e Deus vai me abençoar. Não vai. Nós temos que estar na retidão da palavra. Era que Deus está dizendo: ó, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas segue, medita, aprende, pega o conhecimento desse livro e faz conforme ele manda. Não vai nem para um lado, não vai para o extremismo religioso e também não vai para o relaxamento. Fica no que ele está te ensinando. Aí você vai ser prudente nas coisas de Deus. E Deus fala o que ele vai fazer? Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não passe, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então quer dizer, não te mandei eu? O que Deus mandou? Deus mandou para eu e você obedecer a palavra dele, aprender na palavra dele, fazer o que a palavra dele manda. Ele mandou, então ele disse: se esforça nisso, tem bom ânimo, fica animado, se esforça nisso. Vai haver momentos para você ficar pasmo, o mundo vai criar situações para você temer. Não teme, não teme. Eu te mandei, faz o que eu te mandei. Mas como eu te mandei, não vai para lugar nenhum, não vai para a direita nem para a esquerda. Faz o que eu te mandei.
animado com isso. E ele disse: por quê? Porque eu serei contigo, por onde você for. Mas para ele ser conosco, nós temos que fazer o que ele mandou. E o que ele mandou, estão tudo aqui nas Escrituras. Estão tudo aqui. Não está nas tradições das religiões, não está nas tradições dos antigos, dos mais velhos, nos costumes dos mais velhos. Está naquilo que está na palavra de Deus. O que eu quero que você entenda é isso, porque os judeus, povo de Deus, era o povo de Deus, que receberam a lei de Moisés, que veio de Deus. Só que eles começaram a introduzir tradições, coisas que eles acharam que era perfeito, que era correto, que era certinho. Foram inventando essas coisas, eles foram introduzindo aquilo, e eles foram seguindo aquilo como algo com poder espiritual, religioso. Aí foram para cima de Jesus, censurando os discípulos de Jesus, porque ele tinha feito o que eles tinham feito, o que eles faziam, as tradições que eles seguiam. E por que os discípulos não seguiram a tradição? Porque tradição não tem valor. Eu, com os meus pais, eu aprendi tradições religiosas. Meus pais eram religiosos, eu aprendi. Só que eu não vou seguir, porque não tem valor. Por mais que eles tiveram boa intenção, por mais que eles gostavam daquilo, mas se não foi ensinado por Deus na palavra dele, não tem valor nenhum espiritual. Por exemplo, meu pai não comia carne 6 dias de sexta-feira. Para ele, se ele comesse, ele estaria mal com Deus. Eu já contei aqui, né? Isso até parece piada. Lembro de uma vez que minha mãe me chamou e ela disse assim: meu filho, eu tive um sonho tão bonito ontem à noite. Ela disse assim: eu tive um sonho, um lugar tão bonito, mas é muito bom, bonito mesmo. E ela disse assim, e naquele sonho uma voz dizia assim, que você iria para aquele lugar se você não comesse carne na sexta-feira. Olha que mentira, nada. Não estou dizendo que é mentira dela, não, o sonho. Estou dizendo que ela pode ter o diabo ter usado esse sonho para prender numa tradição. Mas por que ela teve esse sonho, não me contou isso? Porque ela queria fazer essa doutrinação daquela tradição que eles tinham. Sexta-feira ninguém pode comer carne, Deus não se agrada disso. E era qualquer sexta-feira. O pai não comia carne sexta-feira nenhuma. Sexta-feira podia comer qualquer outra coisa. Carne lá em casa, ele não comia. Ele e minha mãe também seguia. Minha mãe acho que relaxava um pouco, mas às vezes fazia. Mas é a ver com isso. Aí eu vou dizer, não, eu tenho que seguir a tradição dos meus pais. Isso não tem, eu olho na Bíblia, não tem valor nenhum. Mesmo que foi tradição do meu pai, do meu avô, de quem quer que seja, não tem valor, eu não vou seguir. Por que eu não vou seguir? Porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E como eu vou usar uma coisa que Deus me ensinou e dar um valor espiritual para ela? Não tem. Não tem de forma alguma valor nenhum. Eu respeito o direito das pessoas de terem o direito de terem suas tradições. Não respeito a tradição, respeito o direito delas. Por exemplo, se eu recebesse um parente meu numa sexta-feira santa na minha casa, e eu sei que a tradição dele, ele não comeria carne, eu iria comprar peixe para ele, respeitando não a tradição dele, mas respeitando o direito dele de ter sua tradição. Isso eu respeitaria. Agora eu iria comer carne, tranquilo. Quer dizer, a tradição eu não respeito, mas eu respeito o direito. O direito eu tenho que respeitar. Uma pessoa tem outra religião, acredita, sei lá, em o que ela quiser. Eu tenho respeito pela religião dela, que eu não vou ter respeito pelo aquilo que não é Deus, mas eu tenho respeito ao direito dela de ter aquela religião. Como é que eu respeito o direito dela? Eu não vou estar criticando, falando mal, xingando a religião dela. Mas eu não tenho nenhum respeito pelaquela religião. Porque se eu disser que eu tenho respeito à religião dela, então eu vou me colocar em respeito àquela divindade que ela. E eu não respeito aquilo. Aquilo para mim, por exemplo, a pessoa adora uma imagem. Eu respeito o direito dela adorar, mas eu não respeito a imagem. Como assim? O que é respeitar? Respeitar é você honrar aquilo. Eu não vou honrar.
A Bíblia Sagrada diz que quem oferece sacrifício a um ídolo está oferecendo um demônio, por que eu vou respeitar aquilo? Lógico, eu também não vou sair xingando, falando mal daquilo, não, porque eu estou respeitando o direito daquela pessoa. Agora, eu não vou ter o respeito de chegar e me curvar diante daquilo. Eu não vou ter o respeito de dizer isso aqui é uma coisa que merece o meu respeito, a minha admiração. Não é porque aquilo leva a pessoa à adoração de demônios, segundo a Bíblia. O apóstolo Paulo disse: quem sacrifica aos ídolos, o ídolo nada é, sacrifica aos demônios. Isso é bíblico. Então por que eu vou respeitar uma coisa dessa? Eu posso respeitar o direito da pessoa. Como é que eu respeito o direito dela? Não falando mal daquilo, não xingando, não ofendendo a religião dela, não ofendendo o segmento dela, e não querendo privar ela do direito de adoração aquilo. Não querendo, não privando ela. Quer adorar, vai adorar, fica à vontade, isso é seu direito. Então eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Vamos dizer que chegasse agora ali na frente, chegasse um bocado de pessoas da religião, de qualquer dessas religiões afro, começasse ali na frente, prestar seu culto ali. Aí eu não vou lá brigar com eles para eles pararem, que não sei o que lá debaixo daquela área. Não aqui dentro, né? Mas lá debaixo, aqui dentro é particular. Mas lá na rua, eu vou lá porque eu vou. Não, eu não tenho que interferir. Eu tenho que respeitar o direito deles. A rua não é minha, é deles. Então, eu tenho que respeitar o direito deles, mas o culto deles eu não respeito. No sentido, respeito a pessoa deles, respeito o direito deles prestar o culto, só que não respeito, não reverencio aquilo. O respeito leva uma reverência. Então nós temos que saber o que é isso. Às vezes tem gente que diz assim: eu respeito sua religião. Não, eu respeito seu direito de religião. Eu respeito, porque quando eu digo eu respeito, eu estou prestando uma certa reverência à pessoa. O meu respeito àquela pessoa, ou àquela coisa. E eu tenho, por aquilo que eu sei que aquilo fere a palavra de Deus. Mas voltando aqui, gente, tradição, que eu quero que você guarde hoje, né, com isso. Nunca se prende em tradição. Nunca se prenda. Mas é tradição. Olhe para a palavra de Deus. Tome cuidado com as tradições. Às vezes uma tradição que parece tão simples está ferindo a palavra de Deus, está ferindo o mandamento. Versículo 6, estou em Mateus 15, 6. Assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Torna-se válido. Você imagina, você é cristão, você se diz cristão, você se diz seguidor de Cristo, dos ensinamentos deles. Aí você vai batizar uma criança, teu filho nasce e o batizar. Você está invalidando o mandamento do batismo por causa de uma tradição. Você está invalidando. Por que você está invalidando? Porque o mandamento do batismo vamos pegar o mandamento do batismo? Não vou pegar, eu já falei quando Jesus disse, não vou pegar ele primeiro. Deixa eu ver, Marcos que Jesus fala. Deixa eu pegar aqui. Marcos, finalzinho de Marcos 16, que Jesus fala do batismo. Você já ouviu isso? De cor salteado. Mas Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então isso deixa bem claro que como Jesus está mostrando. Se vocês vão pregar, vão ensinar, quem crê, vocês batizam. Quem não crê, deixa de lado. Agora, Pedro falando de batismo, Atos dos Apóstolos, Pedro falando do batismo, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos 2. Aqui é o primeiro discurso da igreja, porque Jesus tinha subido os céus, os discípulos são batizados no Espírito Santo, e começa ali a primeira pregação feita por Pedro. E quando Pedro prega e explica tudinho, a vida de Jesus, as Escrituras, porque todo ensinamento de Jesus, ele está atrelado às Escrituras, não está fora delas. Aí Pedro diz assim, versículo 37, eles ouviram tudo que Pedro falou, capítulo 2 de Atos, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só a palavra de Pedro: arrependei-vos. Como você vai colocar isso aqui para uma criança? Para batizar a criança, arrependei-vos. Você vai pegar um bebezinho e dizer: ô, que bebezinho, se arrependa. No versículo 40, ele diz assim: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Isso não é ensinamento para um bebê, isso é ensinamento para uma pessoa. E ele diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Agora eu pergunto para você, você mesmo pode julgar isso aqui. Um bebê pode receber a palavra de bom grado? Já imaginou você pregando para um bebê? Outro dia eu vi uma conversa aí, pregar para um bebê, só gente infantil para isso. Imagina só. Aí você vai pregar para um bebê como? Mas de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui está, irmãos, não adianta. Tradição. E tem outras dentro do nosso país, religiosamente, que as pessoas fazem com poder espiritual. E se você não faz, eles ficam aborrecidos, mas que não tem valor nenhum, e pior, ainda invalida o mandamento de Deus, porque tornou-se inválido. Quando você faz fora da ordem que Jesus deu, tornou-se inválido. Por causa de quê? De tradição. De tradição. Todos nós, acho que a maioria de nós aqui fomos batizados quando criança, mas sim, isso para Deus não teve valor nenhum. Eu fui batizado, eu passei por tudo que é coisa, quer dizer, meus pais eram religiosos, mas não teve valor nenhum. No dia que eu criei em Jesus, no dia que eu entendi a palavra, eu tive que descer as águas verdadeiramente como Jesus mandou, como Ele ensinou e como eles estão ensinando aqui, ouvindo a palavra de bom grado, compreendendo, aceitando. Agora eu vou passar pelas águas, porque lá atrás não tinha nada de valor. Lá atrás tinha algo que era uma tradição de homem e que invalidava o mandamento de Deus. Fica essa palavra, espero que tenha te ajudado. Amém, Jesus? Não vamos cair nesse erro por causa de tradição da nossa nação, do nosso povo, de religião, invalidar o mandamento.